Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos a estudar alguns exemplos na Bíblia de pessoas a quem a Bíblia e o Senhor chama de loucos. Hoje vamos falar acerca de um homem cuja loucura foi não ser rico para com Deus. Era rico neste mundo, materialmente falando, mas vamos ver as razões pelas quais, algumas já se vê, pelas quais Jesus disse que ele era um louco. A Bíblia fala acerca de dinheiro. Fala muitas vezes acerca de dinheiro. E dá-nos a conhecer também que a riqueza pode ser uma bênção e não uma maldição. Basta citar dois exemplos de homens que eram muito ricos. Um deles, Abraão, nós lemos que ele era muito rico. Mas, ao mesmo tempo, lemos também que era considerado amigo de Deus. Não somente pelos outros, pelas pessoas que o conheciam e sabiam do seu relacionamento com Deus, mas o próprio Deus refere-se a ele como sendo Abraão, o meu amigo. Há um outro homem que se chamava Jó. Deus um dia pronuncia-se acerca deste seu servo e diz: não tenho na terra ninguém igual a ele. E reparem, diz que ele é sincero, que ele era um homem reto, temente a Deus e que se afastava do mal. E acrescenta também que ele era o mais rico do Oriente. Depois há uma tragédia na sua vida, na qual não vamos entrar em pormenores, mas no fim de toda aquela tempestade, ele ainda ficou mais rico, porque nós vemos que Deus lhe deu em dobro daquilo que ele tinha. E era um homem temente a Deus, que se apartava do mal, em quem o Senhor se orgulhava, neste homem que, apesar de ser rico, era um homem de Deus. Há um versículo na Bíblia que muitas vezes é mal citado. Então, o versículo é citado assim, frequentemente: o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Em que é que este versículo está mal citado? Porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O dinheiro em si pode não originar mal nenhum. Antes, pelo contrário. Com o dinheiro nós podemos fazer bem. Nós podemos honrar a Deus com o nosso dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a Bíblia, por essa razão, dá conselhos aos ricos. Dá conselhos aos ricos. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e na primeira carta, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: manda aos ricos deste mundo. É um mandamento. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para usufruirmos delas. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Um mandamento para os ricos. Às vezes nós ouvimos assim: o dinheiro subiu-lhe à cabeça. E, na verdade, há dois testes que aprovam ou reprovam o caráter de uma pessoa. Um é ele não ter poder e passar a ter poder. E às vezes o poder sobe à cabeça. O outro teste é: não tinha dinheiro e agora tem muito dinheiro. E o dinheiro pode lhe subir à cabeça. Em que sentido? Tornar-se avarento, confiar nas riquezas e em si mesmo, arrogante, tornar-se independente de Deus, torna-se materialista e despreocupado quanto à eternidade. Há meia dúzia de dias eu ouvi na televisão uma mulher falar que saiu-lhe o Eurobilhões e ela tornou-se multimilionária. E a certa altura ela disse: eu só em notas tenho dinheiro que dá para viver 200 anos. Mas garantidamente ela não vai viver 200 anos. Há uma passagem na Bíblia que eu queria ler para vós. É a passagem que Jesus chama a este homem, que nós vamos ler acerca da sua vida, melhor, acerca da sua conduta, face ao dinheiro, face à abundância de riquezas, a quem Jesus chamou de louco. E vamos fazer alguns reparos nesta passagem. Então, essa passagem, a nossa passagem está em Lucas capítulo 12, versículo 15 a 21.
Diz assim: Jesus diz aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali a ouvi-lo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui o Senhor faz uma referência: é mais importante o ser do que o ter. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propõe-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, alguns reparos. O primeiro: este homem está centralizado em si mesmo. Ele por 11 vezes refere-se à sua própria pessoa, ao pronome pessoal, mesmo que não esteja cá, nós subentendemos. Derribarei, isto é, eu derribarei os meus celeiros, os meus, eu edificarei outros maiores, eu ali recolherei, eu. Ele faz uma pergunta: o que é que eu vou fazer? Mas ele próprio dá a resposta. Aqui não há nenhuma referência a Deus, não há uma consulta. Ele não pergunta, ele olha na horizontal para as suas riquezas, mas não olha para cima. Ele está centralizado em si mesmo. Há uma outra coisa que nós reparamos aqui: ele não é agradecido, ele não é grato. Há um versículo na Bíblia que é desconhecido de muitos. E está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Aqueles que adquirem riquezas correm o risco de reconhecerem que tudo provém deles próprios. Sem dúvida que há muitos que se esforçam, que trabalham mais do que os próprios empregados, e são um exemplo de sacrifício, de esforço que fazem. Mas no fundo, na verdadeira essência, é Deus que dá as riquezas. É Ele que dá força, dá inteligência, dá capacidade. Há pessoas que é como que tenham um talento para adquirir riquezas. Em tudo aquilo que tocam, faz com que eles ganhem dinheiro. Isso é uma bênção de Deus. Independentemente do seu esforço, é Deus que dá força, dá sabedoria, dá discernimento para as pessoas adquirirem riqueza. Então os ricos deste mundo deveriam levantar os olhos ao alto e agradecer ao Senhor por essas dádivas, por esses talentos e pelas oportunidades e pela concretização de negócios em que ficaram ricos. Neste homem não há nenhum vislumbre de gratidão. Tudo se deve a ele próprio. Um outro reparo: ele não pensa na brevidade da vida. Ele diz à sua própria alma, ele prega a si mesmo e diz: alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Luís Camões, o nosso poeta, disse: eu nunca vi coisa mais para ser lembrada e menos lembrada do que a morte. Este homem não pensa na morte. Ele pensa na vida, ele pensa numa vida longa. Se calhar até está imbuída daquele pensamento que vai ficar aqui para sempre. Tenho para muitos anos. A vida, eu costumo dizer que está presa por um fio de lã. Há poucos dias atrás eu estava com um amigo que já não via há algum tempo. Fomos almoçar juntos. E por sinal, ele é um homem rico. E ele contou-me que tinha um outro amigo que tinha acabado de se reformar e
e tinha combinado com a esposa fazerem um grande almoço com os familiares, com os amigos. Era uma nova etapa da sua vida. Isso acontecia 2 dias depois de ele me ter contado isto. Entretanto, no dia anterior, ele saiu do carro, deu uns passos, dirigiu-se a uma das suas empresas e caiu fulminado. Morreu de uma forma assim. Não houve tempo para a reforma, muito menos para o almoço familiar. A brevidade da vida. Quando menos nós esperamos, podemos ser chamados à presença de Deus. Ele pensava que tinha para muitos anos. E o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Este homem não está preparado para se encontrar com Deus. É um outro reparo. Há um versículo na Bíblia que diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. E as riquezas podem ser uma bênção, como eu já disse atrás, mas não devem de nos impedir, de nos toldar o discernimento para pensarmos na eternidade. Elas não nos devem de impedir de termos o Senhor como nossa prioridade. Ele tinha em depósito muitos bens, mas não tinha a sua alma depositada, não tinha a sua fé depositada em Deus. Faltava-lhe o depósito da eternidade. E o apóstolo Paulo dizia que Deus era poderoso para guardar o seu depósito, porque ele tinha colocado a sua alma ao cuidado de Deus. E Jesus acrescenta, dizendo louco, e ele acrescenta, sim, assim é. Assim é como louco aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é. Há uma igreja, a igreja de Semirna. Semirna era uma cidade na Ásia Menor, cidade muito populosa e rica, muito favorecida pelo imperador romano, por César. Porquê? Porque era muito fiel a César. E então, César beneficiava aquela cidade, proporcionava-lhe bons negócios. E havia lá um conjunto de créditos. Uma pequena igreja, com certeza que era pequena. Havia perseguição, desprezo. Eles eram despedidos dos seus empregos, os crentes eram despedidos dos seus empregos. E eram pobres, porque a Bíblia diz mesmo, tu és pobre. Deus diz, eu conheço a tua pobreza, mas depois acrescenta, mas tu és rico. Em que consistia a sua riqueza? Eram ricos para com Deus. Aquele que aqui na terra é rico para com Deus, na eternidade ainda será mais rico. Aquele que aqui na terra é rico, materialmente falando, mas é pobre para com Deus, na eternidade será destituído de tudo. Será ainda mais pobre. Se nós não nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus por meio da nossa fé colocada em Jesus, que na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados e o castigo de Deus, para nos salvar. Ele é a sabedoria de Deus e nós seremos sábios se nos prepararmos para o inevitável. E uma das coisas que é inevitável na nossa vida é a morte, preparados para nos encontrarmos com Deus. E se não nos prepararmos assim, na eternidade, não vamos lamentar dizendo, eu fui um louco, porque na terra não foi rico para com Deus. Você te pensou?